Rádio Globo. Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de estilo de vida, hoje recebendo o Igor Lemos, que é um psicólogo e é especialista em dependências tecnológicas. Eu confesso, Igor, que eu lhe disse isso pessoalmente, eu nem sabia que existia um profissional mais voltado a esse tipo de atendimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sávio. Bom dia. Me conta um pouco, a gente, na verdade, a rede social, a tecnologia como um todo, ela veio para nos ajudar, né? E ela encurta muitos caminhos, serve de atalho para a nossa vida. O problema é que todos nós temos realmente ficado um pouco viciados nisso, eu falo por mim mesmo, né? O trabalho me consome em relação à tecnologia e em relação às redes sociais. Hoje, na minha área, nós ficamos ali muito mais acessível ao paciente. Por outro lado, isso termina nos sobrecarregando e aí gera uma série de distúrbios. Como é que você enxerga isso hoje? Vou fazer uma pergunta prática para você. A tecnologia ou as redes sociais faz mais bem ou mal para a gente, cara? Bom, excelente pergunta. E logo de entrada, vou utilizar a literatura científica para dar resposta a isso. Ela é incrivelmente neutra, na realidade. O bom ou mau uso da tecnologia vai ser vinculado à nossa interpretação em relação a ela. Mas existem fatos, e a estatística deve ser colocada em pauta. Primeiramente, se esperava que com o avanço da cybercultura, de todos esses gadgets, aplicativos e celulares sempre inovando, novos computadores, nós teríamos menos trabalho na realidade. A ideia era facilitar, diminuir o tempo, a demanda de trabalho, para tudo ser mais rápido e tu ter mais tempo para si. Só que aconteceu exatamente o oposto. A gente tem muito mais demanda de trabalho. Muito mais. Com Instagram, com WhatsApp, com zilhões de informações de rádio, de outras mídias. A gente está bombardeado e isso gera um fenômeno chamado tecnoestresse. E o que a literatura coloca também em paralelo a isso é que vai aumentar. Esse prognóstico não é positivo, é que nós ficaremos cada vez mais e mais estressados diante do uso da tecnologia. Então, mesmo ela sendo neutra, a priori, a consequência dela, na realidade, não é neutra, mas quando ela você fala neutra, quando você fala neutra, significa que a gente é que vai decidir se ela vai ser mais benéfica ou maléfica para a nossa saúde, dependendo do nosso bom ou mau uso dela. Perfeito. Eu costumo falar sempre que a nossa capacidade de aprendizado e nossa capacidade de resolução de problema, ela meio que segue de forma linear. Mas as informações, Igor, chegam para a gente de forma exponencial, né? A gente às vezes está nos nossos atendimentos, ou aqui na rádio, olha a parafernália que tem aqui. Quantos microfones, telefone, celular, 2, 3, 4 computadores, então é muita informação, né? E isso, sem dúvida alguma, não tem como passar desapercebido na nossa rotina. A gente fica viciado. E eu acho que a gente tem feito, aí eu faço minha meia-culpa aqui, a gente tem feito mais o uso errado do que o uso correto dessa tecnologia. Sim. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi ali nas tuas redes sociais, você aborda de forma muito interessante as questões psicológicas, né, que nos afligem diariamente. Como é que, aí vamos falar agora do bom uso da tecnologia. No teu atendimento, na tua forma de entrar aí na cabeça das pessoas, ou até mesmo colocar as pessoas para pensarem, né, como elas podem se ajudar, como é que você vê essa chance, essa porta aberta da rede social, por exemplo, para atingir um grande número de pessoas com tanta informação? Por exemplo, um caráter que é importantíssimo na saúde mental, psicoeducação. O teu Instagram, o meu Instagram, de outros profissionais, a mídia em si, como a rádio que a gente está agora, o YouTube, são vários modelos de comunicação que podem influenciar no processo de psicoeducação. O que é psicoeducar? É você gerar informações sobre patologias, sobre estilo de vida, sobre algum tipo de problema do cotidiano que um profissional falando a respeito, a pessoa que está ouvindo ou assistindo vai, caramba, é isso mesmo, eu faço isso de maneira incorreta, então eu posso modificar esse meu estilo, eu posso modificar alguma coisa no meu cotidiano. Então, sem a tecnologia, a gente não iria alcançar esse grande número de pessoas, já é uma grande vantagem. E em âmbito de consultório, eu posso utilizar a tecnologia para vários benefícios. O primeiro deles, pacientes fóbicos sociais, paciente que tem um transtorno de ansiedade social, uma timidez patológica. Eles não vão conseguir, num primeiro momento, abordar uma pessoa numa balada para paquerar, por exemplo. Entendi. Então, a gente pode iniciar esse processo hierárquico com aplicativos de paquera. Então, eles começam pelo meio virtual para depois chegar ao meio real e eles vão evoluindo numa escadinha. Já vai ali
se garantindo, se acha que dá, se não dá, né? Então, assim, isso diminui a ansiedade do paciente, poderia, se for mal utilizado, reforçar um sintoma, deixar ele ainda mais esquiva, mais evitativo, mas utilizando da maneira correta, ele pode ir evoluindo. Outro modelo, utilizar os jogos como imersão para pacientes que têm dificuldade de comunicação durante a consulta. Pacientes que são autistas, pacientes que são fóbicos sociais, como já mencionei, pacientes deprimidos, desmotivados. Eu posso utilizar o jogo como um trabalho colaborativo no consultório para acessar informações através de um trabalho de imersão. Então, Legal. assim, tem muita coisa boa que você pode utilizar. Você não tem como fingir que isso não está acontecendo, né? Então, assim, na própria educação hoje em dia, você tem as salas de aula cada vez mais tecnológicas, você tem ali em cursos de inglês, você tem para crianças, você tem os aplicativos que vão ensinar a aprender um pouco mais a língua. Eu lembro de um aplicativo que tinha, que uma das nossas filhas usou, hoje a menorzinha que usa, que eram de sílabas. Então, assim, você usava o tablet para que elas fossem identificando as sílabas e elas fossem aprendendo a formar as palavras. Isso realmente eu acho que ajuda. Isso foi uma recomendação na época da própria escola. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Cara, eu costumo falar que as pessoas, os problemas mentais, nunca se falou tanto neles, né? Ansiedade e depressão, eu acho que a ansiedade é o grande mal da nossa sociedade. Todos nós somos ansiosos. Eu sou um cara que eu defendo gerenciamento de estresse, porque a gente não vive mais sem estresse, cara. Você, para chegar aqui, correu, o carro teve trânsito, então pegou trânsito para chegar aqui, estacionamento. A questão é o que você faz com esse tipo de estresse. Então isso é uma coisa que já nos atrapalha. Eu escutei uma frase, eu queria saber a tua opinião em relação a isso, dizendo que a gente tem vivido uma geração de sorrisos felizes, né? De momentos felizes nas redes sociais, mas ao mesmo tempo de travesseiros encharcados. Eu não lembro ao certo onde eu ouvi isso, mas isso tem acontecido no teu ponto de vista. As pessoas buscam mostrar uma felicidade que realmente não existe e, na verdade, elas estão infelizes, elas estão sofrendo. É interessante isso. Vários estudos em periódicos internacionais fizeram um comparativo, né, com o grupo controle e o grupo de pessoas que postavam selfies com frequência, super felizes, sorrindo, colocando grandes momentos que teoricamente são de alegria, e fizeram uma investigação em relação ao humor delas. E o que é que verificaram? Que proporcionalmente, quanto mais publicações você faz mostrando momentos felizes, de alegria, na verdade esse grupo era mais infeliz. Olha, é quase como que uma compensação. Eu tento mostrar para o grande público, para os meus seguidores, que eu sou uma pessoa alegre, que eu estou numa balada feliz, que eu vou para uma praia e estou com aquele visual super maravilhoso. Você tira N fotos para chegar àquela foto perfeita. Tanto que o selfie, em vários momentos, é considerado um tipo de distúrbio também, quando em excesso. E na realidade você está camuflando, você está mostrando uma outra realidade que não é a sua de fato. E as pessoas fazem isso para não mostrarem suas fraquezas, suas inabilidades em lidar com emoções negativas, como a tristeza, como a ansiedade. E a gente cria um mundo que é imagético, que é um mundo de imagens através do ecrã, né, que é a tela do celular, que não é o que condiz com a realidade. Então são pessoas que sofrem bastante. Eu posso usar um exemplo tácito em relação a isso, que é o meu consultório. N pessoas falam para mim: Igor, tive esse problema X ou Y, o meu namoro acabou, foi um final de semana terrível, mas eu tenho um paciente no meu Instagram, a gente tem essa liberdade, é uma terapia que gera essa abertura, mas sem influenciar negativamente no processo terapêutico, e ela tá super feliz, tem um monte de curtida, todo mundo dizendo: cara, que foto massa, que final de semana legal, tu tá muito gatão na foto. E no consultório, e o fim de semana, na verdade, exato, não foi legal. Foi terrível, na realidade. Mas quem que vai mostrar que foi terrível? Ninguém. A gente mostra o outro lado da história. E é engraçado o seguinte, né? A rede social faz isso com a gente. O cara... Você sabe como foi o fim de semana do teu paciente, porque você está acompanhando na rede social. Não que seja uma obrigação profissional seguir a vida de quem ele acompanha. Mas acontece muito isso comigo também. Eu obviamente estou vendo ali quem está treinando no fim de semana, quem está bebendo no fim de semana e quem está se alimentando de forma errada no fim de semana. É óbvio que de maneira alguma eu vou intervir ali digitalmente na vida de ninguém. Sim. Ele só não pode chegar para mim dizendo que comeu correto porque eu vi que não comeu. Né? Mas assim, a gente tem que dar essa liberdade. A vida... existe o livre-arbítrio, todo mundo sabe. Eu deveria saber bem o que fazer. Eu acho muito interessante essa área que você trabalha. Como eu falei, eu não sabia que existia um profissional com treinamento específico para isso, ou que se dedicava a isso, né?
Porque aí também know-how a gente ganha, além de todo o treinamento que eu acredito que exista, o know-how a gente ganha com o tempo. Sim. Né? Mas, para você ver, o negócio está tão sério, Igor, que existir uma demanda de dependência tecnológica, nós sabemos que isso na prática acontece, mas isso na minha cabeça não sabia que realmente existia a nível de atendimento. E qual que você acha que seria, amigo, o maior problema na dependência tecnológica? Seria a dependência da tecnologia em si, da quantidade de número de dispositivos eletrônicos ao nosso redor, ou o maior problema seriam as redes sociais, essa dependência da rede. As pessoas querem ver a vida do outro, né? Então seria mais uma coisa ou outra no seu ponto de vista? São ambos os problemas na realidade. Se formos pegar a linguagem psiquiátrica, o manual que existe, que é o DSM-5, junto ao CID-10, que em breve lança um CID-11 pela OMS, o DSM-5, em 2013, ele lançou o Internet Gaming Disorder, que em 2014 foi traduzido como transtorno do jogo pela internet, como um possível adoecimento psiquiátrico. A depressão é um transtorno, o TOC é um transtorno, o TDAH é um transtorno. Então a dependência tecnológica em breve também será catalogado como um transtorno psiquiátrico. Então você fala, fulaninho está com depressão. Você vai dizer, em breve, fulaninho tem dependência tecnológica. Então esse cenário, ele é alarmante. Cara, eu acho que está faltando só o nome. Sim. Né? Na verdade, o nome não, que o nome já existe, está faltando o CID. Exatamente. Né? A né? classificação de doença, sim. Mas isso na prática a gente sabe que isso acontece demais. Perfeito. A previsão do CID-11 é que saia, de fato, que tem um grupo de trabalho, um grupo de estudo em relação a isso, para colocar novamente essa questão de jogos, de internet, redes sociais como possível transtorno psiquiátrico. Então, em breve, isso vai ser consolidado. Entre um ponto e outro, o que é que seria no índice de maior dependência para menor? Os jogos eletrônicos estão em primeiro lugar, porque eles exigem ranqueamento, trabalho em equipe, que você passe horas e horas a fio em partidas que não tem fim, que são um loop infinito praticamente, e é um grupo que tem vários prejuízos. Esse mal eu não sofro, cara, porque eu sempre fui muito ruim. Qualquer coisa de jogo, eu sempre fui muito ruim. E eu nunca tive dessa dependência. Esse mal eu não sofro. E bom, e aí o percentual que existe é de 3% no nível mundial de jogadores são dependentes. Olha pra isso. E 12%... Os caras viram à noite, né, velho? Sim, viram à noite, deixam de comer, ou se alimentam em frente ao computador, perdem trabalhos acadêmicos, a vida fica um transtorno com isso. E 12% tem uso problemático. O que significa isso? Eles têm alguns sintomas, mas não o mínimo necessário para uma dependência. Para redes sociais... É horrível o resultado, é muito pior. 20% dos usuários apresentam uso problemático a nível estatístico para mensuração em alguns scores que existem como um instrumento chamado Internet Addiction Test, que é o teste de dependência internet. E existem outros para celular também. Então, para o grupo de homens, não por uma questão de machismo ou cultura, mas é o que há na estatística, eles são mais dependentes de jogos eletrônicos e redes sociais, entra fortemente as mulheres. Apenas para dar um exemplo estatístico, 73% das minhas seguidoras no Instagram são mulheres. A minha são 86, eu acho, por cento. Então, aparentemente, as mulheres se preocupam mais com questões de relacionamento e de estética, né? Acho que a mulherada gosta mais de ver a vida dos outros do que o homem, né? Essa é uma outra possibilidade, mas assim, os homens estão delegando para outras funções, né? Deixando de lado muito a sua saúde mental, tanto que a busca por consultório, né, pelo menos o meu de psicologia, acontece mais por mulheres do que homens. Então, o homem tem essa tendência a deixar para depois, a achar que é besteira, que depois ele se Isso resolve. Na saúde como um todo, né? Nos nossos consultórios da mesma forma. A mulher, talvez uma questão cultural. Sim. A mulher já é levada ao consultório da ginecologista logo ali quando menstrua cedo. Sim. E tal. O homem não. O homem evita mais médico, né, do que a mulher. E voltando ao assunto, eu me preocupo muito com o não aproveitar os momentos. Cara, eu sofro disso também, né? Isso, eu vejo minhas filhas crescendo e muitas vezes eu deixo de curtir porque eu estou ali também vendo ou alimentando rede social ou vendo a rede social de alguém. Mas assim, você vai a um show, aí o show é maravilhoso, né? Ou um jogo de futebol é muito engraçado. Aí o cara vai bater o pênalti. Aí todo mundo liga seu celular hoje em dia para gravar o pênalti. Cara, olha o pênalti, assiste o pênalti você vai ver no celular depois. Você estava no estádio, vai perder a oportunidade de assistir o gol ao vivo para ver depois no teu próprio celular, porque você quer postar para algum amigo depois, ou para dizer que você filmou aquele gol. Eu acho que a gente deixa de curtir os momentos hoje em dia, preocupados com que querendo mais que as pessoas vejam o que a gente está fazendo do que o que a gente de verdade está curtindo. Claro que é legal mostrar, é claro que é legal, faz parte do lado social da coisa,
né? Mas eu acho que essa preocupação tem que ser uma preocupação séria. Sim, mas tem um motivo para isso. Quando você aciona teu celular e desbloqueia a tela, você ativa a área de recompensa do cérebro. Então aquilo ali gera prazer, libera dopamina e gera um condicionamento comportamental. Ou seja, entre você estudar um material durante 1 hora, 2 horas e obter esse prazer após o fim do exercício, o celular basta você desbloquear e visualizar um recado no WhatsApp. Você vai no Insta e vê uma foto de alguém. É meio automático, né, cara? Totalmente. Então você está acionando sempre recompensa cerebral, e é um mecanismo desde nossa época primitiva. Então isso pouco foi modificado. E a tecnologia é o maior competidor em relação a relacionamentos afetivos, ao trânsito também, que é uma das maiores causas de acidente agora pelo uso de celular. Não duvido. Em relação a desempenho acadêmico e entre outros fatores. Então, assim, como eu falei anteriormente, a tecnologia ela é neutra, ela está aí de alguma forma para nos ajudar ou não, e o nosso uso é a nossa interpretação em relação a ela. Mas como existe uma massa que está criando uma adaptação ou tentando se adaptar à tecnologia, o que a gente vê no momento é um grande sofrimento. As pessoas não sabem muito bem o que fazer e a gente mimetiza, copia o outro. Se o outro posta, eu vou postar foto também. Se o outro está ali alegre, eu vou mostrar também minha alegria, e fica num ciclo em relação a isso que a literatura científica já falou, sabe? Isso é importante. A gente não tem como retroceder mais. Não tem. Então, mas daí pra frente. E já que a gente não tem como retornar, retroceder, qual seria a solução? Ou como a gente podia fazer essa educação? Eu queria que você usasse toda essa sua experiência nessa área, desses pacientes, inclusive você tem a experiência na teoria e na prática. Sim, de tantos pacientes que você atende. Sim. Mas de onde vai vir essa educação? A educação de saúde, digamos assim, para que a gente viva muito, depende muito da gente em relação a querer comer saudável, a realizar exercícios físicos, cuidar da ingestão de água, da qualidade do sono. E essa dependência, ou evitar essa dependência? Essa educação vem de onde? É do pai que vai dizer ao filho que não use? É uma questão que vem de dentro? Só eu posso decidir a controlar o meu uso ou fazer o bom uso e não o mau uso da tecnologia? Existem N fatores em relação a isso. Primeiro, os pais, né? Os pais, quando levam as crianças para o meu consultório, que eu atendo de crianças a adultos, eles falam igual: meu filho passa o tempo todo jogando, não estuda, aquelas mesmas queixas de sempre, as padronizadas. Quando você vai investigar o âmbito familiar, os pais fazem a mesma coisa. Então, o primeiro ponto será que os pais dão o melhor exemplo para a criança? Porque elas estão apresentando um problema. E o que é que os pais fazem em casa? Muitos chegam em casa, abrem o tablet, ligam o tablet e vão ficar no quarto trabalhando, vendo algum jogo, vão para Netflix, vão ficar no celular jogando, se comunicando, mas quer que a criança tenha um comportamento correto. Então, o primeiro ponto é haver uma sinergia, uma sincronia em relação ao hábito dos pais com os filhos, é o primeiro ponto. O segundo ponto seria diminuir, e eu bato muito nessa tecla, porque as pessoas não percebem, se vincula a tua área também da nutrologia, que fala de hormônios, fala sobre saúde, de reduzir o tempo de celular antes da hora de dormir. Com certeza. Existe uma relação direta estatística, isso é uma questão já bastante batida na literatura, falando sobre o quanto interfere o uso celular na liberação de melatonina. Sem dúvida, essas telas todas, né, não só o celular, mas computador e tal. O celular é porque você leva o celular para a cama. Sim. Mas essa luz, esse espectro de luz, né, que se chama a luz azul-violeta, ela vai incidir na nossa visão, e você está falando exatamente o que a gente vê na prática. Você diminui a produção da melatonina, que é aquele hormônio, que é o hormônio que vai colocar o nosso corpo para descansar e aprofundar o nosso sono. Nesse momento de sono profundo que a gente descansa, produz a maioria dos hormônios, como você falou. Sim, aí vê que legal, a pessoa vai para o teu consultório, você prescreve lá toda a parte de suplementação, de exercício, fala com a nutricionista e aí monta todo um trabalho em equipe, tudo legal, e a pessoa detona parte desse tratamento, né, especializado com mau uso de tecnologia. E aí dorme menos, tem uma pior recuperação, o treino vai render menos também, no dia seguinte vai gerar mais apetite, então aquela dieta que ele sugeriu, não vou seguir tanto, que eu vou consumir mais açúcar para poder me dar mais energia, e detona um trabalho inteiro. E não só isso, a vida acadêmica também, a vida profissional, porque você ficou no celular antes de dormir. A mesma coisa acontece no trânsito também. A gente tem essa impressão de que não vai acontecer com a gente nunca uma batida, porque a condição é essa. Se eu faço algo repetidamente e não bato o meu carro, então não vai acontecer. Você fica confiante, né? Você vai ficar invisível e acha que não acontece com você. Esse é o primeiro ponto, perfeito. E o segundo eu observo que outras pessoas fazem a mesma coisa. É chamada de aprendizagem por observação. Então, se os outros fazem, por que eu não vou fazer? Se eu faço, você se permite. Sou habilidoso, não bati o carro,
manter também até um dia que aconteça algum tipo de problema. Então é difícil, de alguma forma, a gente gerar um tipo de controle em relação ao nosso cérebro. Ele tem um lado mais primitivo, um lado mais racional, e essa busca por um equilíbrio entre essas duas redes, ela não é tão simples. Então o primeiro processo é dar o exemplo, psicoeducação, ler sobre o assunto, em sinais mais claros de problemáticas que envolvam a vida acadêmica, a vida de relacionamento amoroso, procurar ajuda especializada. Então, é um trabalho sério, é um trabalho atual e que o prognóstico é só de evolução, sabe? Meus amigos, esse assunto, eu acho que era assunto para a gente conversar em 3, 4, 5 programas, porque primeiro todos nós temos algo a aprender para, como você falou, fazer o bom uso da tecnologia, que ela veio para ajudar, mas depende muito da gente. Amigo, eu queria te agradecer. Eu quero te receber de novo aqui para a gente conversar mais sobre isso. Esse é um assunto que é muito, muito interessante. Então, muito obrigado por ter conseguido um espacinho na agenda para dar um pulo aqui. Aproveita e deixa a tua rede social. A rede social dele é super interessante. Legal, sabe? Primeiro eu agradeço essa oportunidade. Foi super legal a conversa. E, bom, meu Instagram, para quem quiser seguir e ter contato com alguns textos que eu faço reflexivos sobre tecnologia, relacionamento, ansiedade, depressão, é o Igor Lins Lemos. Basta colocar meu nome completo, você encontra lá. Será um prazer interagir com vocês também virtualmente. Agora, massa, com limites. Massa. Então sigam lá, pouco, né, com limites. Façam um bom uso da rede social do Igor aí. Um abraço e até o próximo programa. Rádio Globo.